Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é Moisés Ribeiro, Master Coach Trainer e CEO da Brás Coaching. Que bom que você está aqui conosco novamente para nós falarmos sobre a série de vídeos Humanos Cheios de Recursos, os 27 poderes da alta performance. Estamos crescendo aí, com várias informações e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu pessoalmente sou apaixonado por ele: o poder do empreendedorismo. Mas antes de nós falarmos sobre esse tema maravilhoso, por que é importante, como é que você pode fazer e como é que você pode despertar o intraempreendedorismo, mesmo que você não seja empresário, vou pedir uma gentileza para você. Cadastre-se ou inscreva-se neste canal e acione lá o sininho, porque aí você vai ter aí uma série de vídeos, você vai ser avisado quando tiver as novidades no canal. E nós estamos preparando a postagem de vários vídeos agora, porque está próximo de nós lançarmos o livro Humanos Cheios de Recursos, os 27 poderes da alta performance. Então você, antes do lançamento do livro, vai ter todos os instrumentos, todos os conteúdos maravilhosos aí para estar acompanhando. E, por favor, dê o seu feedback. Seu feedback é importantíssimo, porque a gente tem condição de construir melhor. Tudo bem? Vamos lá. Nós acreditamos piamente que o ser humano ele é cheio de recursos, ou ele tem poderes para fazer com que as coisas venham a acontecer, e esses poderes muitas vezes estão latentes, estão precisando que alguém vá lá e puxe para fora. Então hoje nós vamos falar sobre algo que é fundamental, nós vamos falar sobre empreendedorismo. Na palavra entrepreneurship, que vem a palavra empreendedorismo, nós temos em português duas que estão embutidas lá. Uma é iniciativa e a outra é inovação. Então, primeira coisa que nós vamos deixar claro que nem todo empreendedor é empresário e nem todo empresário é empreendedor. Isso faz sentido para você? Então, mesmo que você não tenha uma empresa, você pode entender que empreendedorismo é um modo de vida onde você tem uma visão de dono. Dentro da organização de outrem, você se comporta como o proprietário, como dono. Então você tem iniciativa e você tem inovação. Você é focado em resolver problemas, você é focado em não ficar na solução e ao mesmo tempo o seguinte, você não fica esperando que alguém diga para você, vai fazer isso e aquilo. Não. Você tem dentro de si, você tem uma força, uma energia suficiente para fazer com que as coisas vão acontecer. Bateu na porta, você não fica esperando. Você levanta e vai lá e abre a porta. Muito bem. Nós temos uma série de definições sobre o que é o empreendedor, mas a que eu mais gosto é aquela que diz, do Maximiliano, que diz que empreendedor é aquele que é capaz de idealizar, ou ter novas ideias, ou imaginar, ou visualizar, e por outro lado tem a capacidade de executar, de realizar, de colocar a mão na massa para fazer a coisa acontecer. Em outras palavras, uma pessoa que só tem ideias não é empreendedor. E uma pessoa que só executa as ideias de outrem também não é empreendedor. Então é aquele que imagina. O Einstein, inclusive, diz que imaginação é mais importante do que a inteligência. E olha que ele foi considerado o homem mais inteligente do século passado. Então, imaginar, idealizar, visualizar, você conseguir enxergar o futuro e depois começar a realizar, começar a executar e fazer com que a coisa venha acontecer para que aquele futuro que você imaginou se torne algo real, concreto. Então, isto é a essência do empreendedor. Eu quero dizer para vocês que a ONU tomou a iniciativa de fazer um estudo alguns anos atrás e pesquisou muitos, mas milhares de empreendedores no mundo todo, e ela trouxe para nós o que? Um estudo onde nós temos aí o que é a mente do empreendedor. E nós vamos citar aqui alguns, não há tempo para nós falarmos de todos, mas nós vamos citar aqui alguns exemplos, algumas características comportamentais do empreendedor que, quando você coloca na prática, as coisas começam a funcionar para você e os resultados começam a acontecer. Muito bem. Primeira característica comportamental de um empreendedor: busca de oportunidades e iniciativa. Exatamente, busca de oportunidades e iniciativa. Você já parou para pensar que quando tem 2 ou 3 empresários conversando entre si, e eles estão falando hoje sobre crise política, crise econômica, crise no comércio? Bem, a palavra é crise. Infelizmente, nós percebemos que as pessoas usam, inclusive, esse tipo de conteúdo, de conversa, inclusive para se autoconsolar. Mas é uma besteira. Porque o empreendedor,
a mente dele não está na crise. Ele entende que problema é a distância entre o estado atual e o estado desejado. Existe um problema? Muito bem. Se existe um problema, ali nós temos o quê? Uma oportunidade. Eu gosto muito de uma frase do Nizam Guanais, um dos maiores empresários do Brasil, da empresa África, um dos maiores publicitários, inclusive baiano. Ele tem uma frase célebre que diz o seguinte: numa crise existem dois lados, os que choram e os que vendem lenço. Eu vou repetir para você. Numa crise existem dois lados, os que choram e os que vendem lenço. Você percebeu que nesta frase está implícito que num problema existe uma oportunidade, existe uma possibilidade? Exatamente. Vai depender de como é que está a sua mente, o que você está enxergando. Não existe oportunidades e possibilidades se não tem problemas. Na cabeça do empreendedor, se tem um problema, então ali ele vem então com uma solução. Essa solução tem um projeto, tem uma empresa, tem um negócio. Exatamente. O empreendedor, ele não tem uma postura de vítima, pelo contrário, ele é alguém que se ele não está enxergando possibilidades, o que ele faz? Ele cria oportunidades. E aí vem algumas frases de efeito que são maravilhosas para nós entendermos como é que isso funciona. Primeiro, você já parou para pensar que todas as vezes que alguém tem um sucesso pessoal, profissional, alguém que está bem na fita, as pessoas dizem que ele tem o quê? Sorte. Fulano é sortudo, fulano tem muita sorte. Então a primeira frase é: sorte é o encontro da oportunidade com a competência advinda da preparação. Sorte é o encontro da oportunidade com a competência advinda da preparação. Então, nós temos aí o elemento oportunidade do empreendedor que vai levar alguém a ter sorte. Agora, você tem que estar preparado para fazer a coisa acontecer. Segunda frase: a oportunidade só dança com quem está no salão. No que está implícito essa frase? Simples. Você já parou para pensar que quem tem oportunidade de emprego o tempo todo não é quem está desempregado, mas sim quem está empregado? Exatamente isso. Você quer realmente se dar bem no mercado? Esteja no mercado, com as pessoas certas, no momento certo, na hora certa, falando as coisas certas. E não é falando de crise, é falando de oportunidades, de negócio. Você vai atrair pessoas. Tem uma outra que diz o seguinte: olha, a oportunidade baterá na sua porta. O problema é que a maioria das pessoas está no quintal procurando um trevo de 4 folhas. Entendemos o que nós estamos falando para você? Olha, nessa questão de você encontrar oportunidades, ou enxergar oportunidades, ou visualizar oportunidades, eu vou contar para você um caso real. Estava eu em Fortaleza, numa das praias maravilhosas que tem lá aquela capital, depois de um evento de treinamento que eu estava realizando. Então eu fui almoçar com o meu amigo Edson e nós, entre aspas, não demos sorte naquele dia. Estava meio chuvoso, meio nebuloso e tal, mas nós já estávamos lá na praia, estava lá chovendo, estávamos num restaurante próximo da praia. Depois do almoço, então, sobremesa, mas aparece o cara do picolé. E eu gosto muito de picolé, eu chamei o cidadão. Meu amigo Edson disse para ele o seguinte: rapaz, mas você deu azar hoje, hein? Então, nesse tempo aí, o seguinte, não dá muito. Qual foi a resposta dele? Ele disse: pelo contrário, é o dia que eu mais vendo. Eu entrei em estado de alerta. Como é que num dia chuvoso é o dia que ele mais vende? E a resposta foi óbvia, uma resposta de um empreendedor. Ele disse: nenhum concorrente vem para vender na praia. Eu venho sozinho. Então, muitos desavisados ou muitos iniciativos, né, como vocês vêm, arriscar a sorte, e inclusive tem várias pessoas na praia, mesmo no tempo chuvoso, mas do picolé só tem eu. Então é o dia que eu volto mais cedo. Pergunto para você, não é este um empreendedor? Ele visualizou uma oportunidade e trabalhou para ela acontecer. Resultado, as coisas vêm a acontecer. Outro dia, eu estava numa viagem e nessas viagens que a gente faz de carro, tem aquelas paradas que são inóspitas, que são horríveis. Eis que me aparece o quê? 4 placas de outdoor. Banheiros limpos a 10 quilômetros. Depois banheiros limpos a 5 quilômetros, banheiros limpos a 2 quilômetros, banheiros limpos a 1 quilômetro. Quando eu cheguei, uma churrascaria. Percebeu o seguinte, e aí eu fui conferir. Estava realmente com banheiros limpos, um funcionário nenhuma e uma funcionária no outro banheiro, justamente para atender aquilo que ele prometeu nas placas de outdoor. Mas você percebeu
Ele não ofereceu o PF, o comercial, o churrasco, a feijoada, nada disso. Ele ofereceu aquilo que ninguém oferece. Ou seja, ele ofereceu o quê? Banheiros limpos. E eu fui chamado por isso e estava cheio de pessoas lá. Isto é um empreendedor. Ele vê um problema e aí, resultado, ele diz, aqui tem uma solução, vou aproveitar. Então, ele agrega para o cliente. Ao mesmo tempo, é necessário o quê? Iniciativa, porque você pode ter a oportunidade. Se você não levantar e buscar essa oportunidade, pegar para você, tomar posse daquilo que é seu, infelizmente, a oportunidade não vai acontecer. Vem, então, a segunda característica comportamental do empreendedor, que é riscos calculados, correr riscos calculados. Exatamente. Você percebeu que nessa expressão não existe a palavra perigo? Você pode correr altos riscos sem correr perigo. A palavra que está no meio aí é o quê? Planejamento. Então nós estamos falando que o empreendedor é um sujeito que é ousado, ele é destemido, ele é corajoso. Ele sabe sim que existe a oportunidade, mas existe riscos, então ele está disposto ao que? Correr esses riscos, inclusive pagando com alguns sacrifícios, mas ele sabe que lá do outro lado ele tem algo para ele, né? Então ele faz com que a coisa venha realmente acontecer. Ao mesmo tempo, é necessário o que? Comprometimento. Você sabe a diferença entre você estar envolvido e você estar comprometido? Lá nos Estados Unidos, você sabe que o café da manhã do americano é ovos com bacon. Eles têm um ditado que diz o seguinte: no meu café da manhã, a galinha está envolvida, mas o porco está comprometido. A galinha para dar o ovo, basta botar, e ainda sai fazendo propaganda, não é assim? Mas eu pergunto para você, e o porco para dar o bacon? E o porco para dar o bacon? Exatamente, envolve o quê? Sacrifício, abnegação, envolve o quê? Tirar o seu couro, por assim dizer. Então, uma pessoa que tem sucesso, que é um empreendedor, ele pensa com a cabeça de comprometimento, de ele estar engajado, que é uma mistura de comprometimento com motivação pelo seu projeto. Então, ele não apenas está envolvido, ele está comprometido com aquilo ali. Então, aquilo ali realmente faz sentido para ele. Outra coisa que é essencial para um empreendedor é a excelência. Os japoneses chamam isso de Kaizen, melhoria contínua. Hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. É você estar totalmente conectado e entregar para o seu cliente algo que ele não esperava receber. E aí eu tenho que usar uma frase célebre, né, que é uma frase que faz todo sentido para o empreendedor. A frase é: alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. Eu pergunto para vocês, quem é que paga a conta? A resposta é óbvia, o cliente. Então a pergunta que eu faço é, eu estou comprometido com esse cliente para dar para ele o que é a qualidade, a excelência em termos dos serviços ou produtos para esse cliente? Nesse ponto, eu gostaria de fechar esse vídeo ensinando para você uma técnica. A técnica se chama 120%. Como assim? 120%. Essa técnica permite você encantar o seu cliente. Hoje, há uma necessidade não só de satisfazer o nosso cliente. Esse negócio de satisfazer cliente é coisa do passado. Agora, o termo é encantar o cliente. Como é que você pode fazer isso? Usando a técnica 120%. Como é que é isso? O cliente vem buscar de você o quê? 100%. Ele quer se sentir satisfeito com o seu atendimento. Não entregue 100% para ele, entregue 120%, ou seja, entregue para o seu cliente algo que ele não esperava receber. Entregue para o seu cliente algo que ele não esperava receber. Ele então lembrará de você, ele venderá para você, ele indicará você para outras pessoas e jamais ele irá para o seu concorrente. Vou usar um exemplo simples, né, que é contado pelo meu amigo Marins, que eu achei muito interessante. Ele fala de estar conversando com um empresário e esse empresário foi para a Disney. Disney, inclusive, é o ápice em termos de excelência no atendimento ao cliente. E tem coisas que são lá encantadoras. De fato, né, um homem de quase 50 anos chorando num pavilhão daquele ali por lembrar de coisas da infância, realmente mexe com todos os seus sentidos. Mas pense em algo que a Disney tem, que ninguém tem. Se chama polidez. Eles chamam de polidez. Nós chamamos de excelência no atendimento ao cliente. Então, o Marins estava conversando com ele lá e falando sobre, né, a montanha-russa do Hulk, sobre o desenho do Homem-Aranha, sobre o Piratas do Caribe, uma série de eventos.
E o empresário vem com a informação. Veja só, eu fui às 11 horas da noite, né, para o estacionamento para pegar o carro. Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa do lado do meu carro num carrinho. Eu fiquei meio desconfiado, já era tarde da noite e tal, mas aí, resultado, me aproximei, essa pessoa me interpelou dizendo o seguinte: olha, estou aqui esperando o senhor porque o seu carro está sem bateria. Como meu carro está sem bateria? Eu acho que você está se confundindo, é carro zero e tal, está tudo beleza. Não, seu carro está sem bateria, disse o funcionário lá do parque. E aí, quando ele insiste dizendo que não, ele pergunta: como é que você sabe que meu carro está sem bateria? Ele: é simples, senhor. Mais tarde, nós passamos e o seu farol estava aceso. Então, agora ele está apagado, o seu carro está sem bateria, estou aqui para fazer a tal da chupeta. Então, ele vai lá, testa, bate chave, nada, carro automático, nada de pegar no tombo, não existe isso. Então, aí ele diz: de fato, o carro está sem bateria. Como eu disse para o senhor, o seu carro está sem bateria. Então ele vai lá, puxou os cabos, tal, que isso aqui, aciona, tal, bem, bateu na chave, beleza, resolveu. O executivo sai do carro, todo sem graça, abre a carteira, coloca a mão na carteira e pergunta: quanto é que eu lhe devo? E o funcionário da Disney diz para ele: fique tranquilo, senhor, o senhor está em Disney. Mudava-se o assunto, vai para lá, vai para cá. Disney para ele era o quê? Um cara, uma pessoa no estacionamento esperando e fazia inclusive perguntas, né? Mas quanto tempo que ele ficou lá? Ele não sabia o horário que eu ia voltar. Você já imaginou quanto tempo que ele ficou? Então, por que aquilo ali impactou muito aquele presidente de empresa? A resposta: porque ele não esperava ter esse tipo de atendimento. A pergunta que eu faço para você é uma pergunta de coaching. A pergunta é: o que é que você pode dar para o seu cliente que ele não espera receber? Eu sei que o empresário nesse momento talvez seja, mas já vem com custo de novo, as margens já são tão pequenas. Não, talvez você possa dar para o seu cliente algo que ninguém de repente está dando, dê para ele informação. O que eu estou fazendo para você aqui nesse momento? Eu estou dando para você o que? Conteúdo. Isso aciona um gatilho chamado gatilho da reciprocidade. Quando você faz isso para o cliente, quando você dá, quando você é generoso para o seu cliente, de maneira natural, aciona um gatilho onde ele se torna o quê? Aliado seu, fiel a você e vai indicar você para outras pessoas. Então, todas essas características, elas são ímpares, são singulares e são características que formam um empreendedor de sucesso. Alguém que tem um espírito empreendedor, que tem esta gana, entende que de maneira natural existem oportunidades, que existem clientes, que existem problemas para serem resolvidos, ele não se coloca numa postura de vítima, ele é um protagonista, ele assume o controle. Então, enquanto algumas pessoas estão reclamando: a idade chegou, tal, ninguém está me dando emprego, o empreendedor diz o seguinte: ninguém está me oferecendo oportunidade de emprego, então vou eu fazer então a oportunidade de emprego para outras pessoas. Percebeu como funciona a cabeça de um empreendedor? Não necessariamente é necessário ser empresário para isso acontecer. Talvez você possa fazer isso na empresa de outrem, e este outrem certamente irá acreditar em você, irá depositar em você toda a confiança, fazendo com que você seja o gestor da coisa. Então, às vezes, algumas pessoas dizem que a pessoa tem sorte. Não, não é uma questão de sorte. É uma questão de ter mente e espírito de empreendedor. Espero que essas sugestões, essas dicas tenham colaborado muito com você e a partir de hoje você possa realmente assumir o controle, o volante da sua vida com espírito e mentalidade empreendedora. Desejo para você sucesso absoluto e nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você já se inscreveu, parabéns. Você é um cara de atitude, você tem uma mentalidade de empreendedor. Um forte abraço para você, nos vemos no próximo.